tem um texto que tem ardido o meu coração nesses dias de hoje, e é sobre o que nós falamos, né? E dentro disso aí eu quero dizer assim que é tempo de nós silenciarmos a nossa alma. É tempo de nós fazermos uma introspectiva, olhar para dentro de nós. Somos movidos a cada dia a olhar para os outros, os erros, as oportunidades que nos é colocado, mas nós às vezes esquecemos de olhar para dentro de nós e reconhecer o quanto que nós devemos entender que somos totalmente dependentes do Senhor. Então, quando nós guardamos a nossa boca, nós conservamos a nossa alma. E por que a nossa alma está tão abatida nos últimos tempos? Porque nós temos deixado de guardar a nossa boca. Temos deixado de profetizar as coisas concernentes o que a palavra de Deus nos ordena. E se a palavra de Deus nos ordena que nós somos sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós sabemos que temos um dono, alguém que cuida de nós. E esse alguém que cuida de nós, ele diz assim, lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. E às vezes nós lutamos em não deixar ser cuidado por Deus. E Provérbios 13:3 diz assim, o que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Meu Deus! Olha o poder que tem de conservar, de guardar, de cuidar de algo mais precioso que nós temos, a nossa alma. Fonte de todas as emoções, fonte de todas, as decisões que vamos tomar, ou não tomamos. É a nossa alma. Então, o Provérbios aqui na parte A, ele já diz assim, aquele que guarda a sua boca, ele conserva a sua alma. Conserva de que forma? Sadia, protegida, consciente, poderosa. E se a alma nos domina, ela domina todo o corpo nosso, as nossas ações, as nossas atitudes. Nós vamos consultar ao dono da nossa alma, que não é nós, o que devemos fazer e como assim nós podemos fazer. E baseado nesse texto, né, a gente diz assim, na parte B desse versículo do capítulo 13 de Provérbios, versículo 3, diz assim, o que abre muito os seus lábios, ou seja, aquele que libera a palavra, já não é só a boca, é o que a boca está fazendo, as ações da boca se destrói. Olha que coisa profunda, irmão. Às vezes nós atribuímos, melhor, ao mundo, ao diabo, as coisas, as consequências, o dia, as circunstâncias política, social, geoeconômica, mas esquecemos de dizer que só depende de nós. Depende do que nós estamos guardando nessa nossa alma. Então, diz assim, o que guarda a sua boca. Então, a nossa boca é fonte, ou uma das maiores fontes de semeaduras no reino espiritual. E eu quero meditar sobre isso nessa noite, que tem, né, falado sobre nós, para nós termos algumas lições. Então, eu vou aqui adentrar para que o nosso tempo seja dentro de um tempo aí oportuno que foi nos dado. Primeiro, nós precisamos treinar os nossos lábios. Você já pensou em treinar muitas coisas, mas você, acho que nunca ouviu falar nisso. Treinar os seus lábios. Quando nós treinamos os nossos lábios, nós vamos conservar ou nós vamos salvar a nossa própria vida. E também nós vamos salvar a vida daqueles que estão sobre fonte daquilo que nós vamos, né, semear. Abrindo um parêntese aqui para nós, você sabe, nós pais somos as primeiras autoridades espirituais sobre os nossos filhos, independente do pai, independente da religião que ele professa. É algo que Deus estabeleceu. Não tem ex-pai, não tem, pai por acaso. Pai é pai. Gerou. Consciente ou não, desejoso ou não, gerou. E isso é princípio. Então, dentre esses princípios de gerar, nós sabemos que nós, como pai, temos poderes de abençoar
ou amaldiçoar os nossos filhos. Que isso, pastor? Amaldiçoar não. Mas quantas vezes nós liberamos palavras que não é concernente ao propósito de Deus? Palavras frívolas, palavras que saem do nosso ímpeto daquela ira e tem um poder terrível de atingir níveis. Por exemplo, nós sabemos, você nunca vai ser nada na sua vida. Você vai ser igual ao outro, vai comparação. Você é burro, você não compreende. Olha os seus amigos e faz as comparações. Ou uma família que tem vários filhos começa a comparar um com o outro, sendo que todos são diferentes. Existe a singularidade, existe a particularidade. E é nisso que Deus nos criou diferente, mas Ele nos criou diferente para louvor da sua glória. A essência que está em nós é mais importante do que a diversidade ou diferença que nós temos. Então, quantos pais liberam esta palavra? Porque não treinam bem os seus lábios. Pai, mãe, às vezes filho amaldiçoa os seus pais, ele já atrai todas as maldições que o inimigo quer ali travar. Então, nós destacamos aqui uma palavra muito interessante, querido, que é a prudência no falar. A prudência. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se torna sábio. Olha o que é o poder da palavra, o que isso significa para nós. Nós que temos o ato de falar, ou a habilidade de expressar, verbalizar, isso traz muitos prejuízos ou bênção para nós. E você sabe que o Logos se fez carne, está lá em João, Evangelho de João. Logos é palavra. Então a palavra ela tem poder. Isso não é chavão, isso é uma verdade bíblica. Quando Deus fez todas as coisas, ele declarou, haja, ou seja, ele profetizou, liberou uma palavra e aconteceu. Então, o poder da palavra. Então, nós devemos ser prudentes primeiro, para nós preservarmos a nossa vida, né? Então, a ruína vem quando nós não treinamos, quando nós deixamos de ser prudentes, nós deixamos de vigiar no que falar. Por isso que a Bíblia diz, antes de orar, orar é uma forma de nós expressarmos, talvez em silêncio, ou pode ser verbalizando, vigia, olha o que você fala. Eu não sei se você teve experiência de chegar em algum lugar que está uma oração, que você ouve uma oração, que parece que a pessoa está determinando o que Deus tem que fazer, outro já está, não, aquele ali eu quero que leve para o inferno, eu quero que mata ele, eu quero que destrua a família dele, eu quero que faça... Irmãos, isso Deus não ouve, mas essas palavras têm sim poder no reino espiritual para você atrair aquilo que você semeou. Treinar a nossa palavra, treinar os nossos lábios, conserva a nossa vida. Outra coisa, quando fala de vigiar com suas palavras, né, isso é um alerta para mim e para você, porque nós adquirimos e colhemos muitos problemas seríssimos na nossa caminhada, na nossa vida, porque nós liberamos palavras, porque nós semeamos palavras e não vigiamos, não treinamos os nossos lábios, não profetizamos. Quando alguém se levanta contra você e você usa do poder da palavra de Deus, Senhor, em Abraão a tua palavra diz que eu sou abençoador, não pode sair da minha fonte abençoadora nenhuma palavra de maldição, ainda que tenha se levantado contra mim, não foi contra mim, foi contra o Senhor, que o Senhor é o meu Senhor, é o Senhor que domina, é o Senhor que governa, é o Senhor que detém todas os poderes sobre a minha vida. Precisamos, uma outra questão de treinar os nossos lábios, é a discrição. A discrição é uma virtude que tem sido perdida, a discrição, sabe, aquela pessoa discreta, aquela pessoa sensível, aquela pessoa que tem um bom ouvido. A Bíblia diz, esteja pronto para ouvir, porém tardio para falar. Irmãos, se nós vamos discorrer sobre esse assunto, nós vamos correr a Bíblia toda, que você vai ver de Gênesis, dos primeiros versículos, o poder da palavra. Deus soprou sobre o homem Ruach, esse poder de expressar, esse poder de verbalizar. Enquanto fez só do boneco de barro, não era nada. Mas quando soprou sobre as suas narinas, está lá em Gênesis, o Ruach de Deus, a presença gloriosa, gerou alma, gerou desejo de comunicar, de se relacionar. E um dos maiores prejuízos que nós temos hoje no relacionamento chama-se comunicação.
via de mão dupla. A comunicação, quantas palavras distorcidas, quantas vezes o diabo consegue distorcer palavras, irmãos, e quantos ministros, que se dizem ministro entre aspas e aspas mesmo, de Deus, falando coisa que Deus não mandou falar. Jeremias é clássico em falar, mas ele profetizou do que eu não havia mandado profetizar, diz o Senhor. E quantos estão falando isso em nome de Deus, falando isso em nome de uma igreja, em nome sei lá de quê? Mas nós devemos vigiar, sermos discreto com as coisas. Provérbios 18, 17 diz assim: a boca do tolo é a sua própria destruição. A boca do tolo é sua própria destruição. E os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Está tudo em Provérbios, Salomão, escrevendo como nós deveríamos ter uma conduta ilibada, uma conduta prudente, uma conduta de verdadeiros cristãos e adoradores do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então ele diz aqui que existem pessoas que falam tudo que lhe vem à sua mente, ou tudo que lhe vem à boca. E tem uns que dizem assim, mas eu sou muito verdadeiro, eu gosto de falar, nem tudo deve se falar, irmão. Tem coisa que diz que aquele que guarda a sua boca conserva a sua alma. Às vezes o nosso ímpeto de acharmos o altruísta, que é cheio de si mesmo, com toda a sua razão, nós falamos coisa que Deus não manda a gente falar. A gente fala coisa que a gente está semeando no reino espiritual. Então, existem pessoas que falam tudo que lhe vem à mente, não vigia, não filtra. A gente fala pessoas sem filtro. E depois, por que está acontecendo isso ou aquilo? Então, normalmente, essas pessoas, elas se julgam ou se acham sinceras demais para poder falar o que acham, o que pensam, mas elas causam estragos e são responsáveis pelo que dizem. Se a boca, eu estou aqui conjecturando, é uma das maiores fontes de semeadura, Deus deixa que você escolha o tipo de semente que você vai semear. Ele é tão justo que ele fala, pode escolher, Cláudio, mas também ele vai ficar na permanência de saber que as nossas escolhas terão consequências e as consequências nós devemos arcar com elas. Por isso que o que semeamos, nós vamos colher. Então, se eu semeio com a minha boca, eu vou colher. Eu quero determinar algo assim na nossa vida que precisamos vigiar mais do que nós estamos falando. E se nós vigiarmos, como diz aqui que eu falei antes, se nós tivermos essa vigilância, esse cuidado, nós vamos conservar a nossa alma. Nós não vamos nos autodestruir e depois talvez lançar a conta, a responsabilidade para o diabo, para o amigo, para a pessoa que se levantou ou por qualquer que seja outra circunstância. Então, precisamos vigiar, porque nós somos responsáveis por aquilo que nós semeamos. Ainda Provérbios, Salomão escrevendo no capítulo 18, 21, diz assim, ele afirma, a morte e a vida está no poder da língua. Irmãos, que coisa... Eu tenho vigiado muito nessa semana, e eu quero, assim, dar um testemunho de hoje, irmãos. Não sei, numa hora que nós estávamos ali naquele lugar, e determinado irmão, numa brincadeira, eu sei que foi, mas de repente ele estava ali com um martelo na sua mão, e brincando ele jogou aquele martelo, como se fosse jogando, brincando, eu creio que sim, mas sem que ele percebesse, eu não reagi, e aquele veio nos últimos 3 dedinhos do pé e pegou bem em cima. Na hora que pegou, irmão, é automático, E a neurociência explica isso, Os neurônios, que são os maiores que tem na nossa perna, de imediato ele comunica logo lá no nosso cérebro, dizendo, tem dor aí, essa dor tem que ter uma reação. E essas reações, às vezes, vai sair com o quê? Com palavra. Isso aconteceu agora, na parte da tarde comigo, está doendo um pouquinho o meu pé ainda, mas naquele momento eu baixei a cabeça diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou te falando isso, e falei assim, eu não posso liberar o que eu estou sentindo, eu não devo falar o que eu estou com vontade de falar, ainda mais eu como pastor, aí enchia mais ainda, de chamar, de ter razão, quando eu não tinha razão, porque aí o Senhor diz assim, hoje é ceia, você veio aqui para ministrar a ceia. E olha o que eu passei antes da ceia. Fui traído, fui vendido, fui batido, fui crucificado, eu sofri dores,
mas eu não neguei o meu nome. Não neguei o nome do meu pai. Isso aí não é nada. Eu só respirei e falei assim, perdoa, Senhor. E não falei nada. Sabe por quê? Porque o que eu liberasse ali teria um poder muito grande, primeiro contra a minha própria vida, e depois contra a vida daquele que errou. E ali cessou, ceamos, ele serviu a ceia para mim, e eu estava em paz com o meu Senhor. Mas doeu. Mas veio o ímpeto, veio aquela força, aquela vontade, até mesmo aquela situação dizendo assim, você tem razão, você pode fazer, mas entre o pode e o deve, eu quero ficar na dependência do Espírito Santo. Ele que é o meu juiz, ele é que me governa, ele é que me domina, ele que detém todas as coisas. Irmãos, então às vezes nós precisamos vigiar. Eu estou dando esse testemunho de primeira mão. Sabe por quê? Porque eu estou procurando viver uma palavra que está aqui, irmãos. Ó, meu esboçozinho da semana. Minha instrução para a minha vida, não para os outros, para a minha vida. E você acha que o inimigo ia ficar sem? Vamos ver se ele se consegue. Se ele diz que se falar, se liberar, vai sofrer a consequência, o inimigo vai trabalhar. E é a função dele, irmão, sim. Mas a minha função é ser totalmente dominada pelo Espírito Santo. Porque aquilo que me domina, aleluia, é aquilo que vai me escravizar. Eu sou escravo de Cristo. Eu quero que ele cresça e que eu diminua. Então, Provérbios 18, 21 diz que o poder, olha só, o poder da língua, ela gera tanto vida quanto a morte. A morte e a vida estão no poder da língua. É a Bíblia. E quem bem a utiliza, come do seu fruto. Quem bem a utiliza. Aqui nem fala mal utiliza, que já sabe a consequência. Então, nós vamos sempre aprender, queridos, a colher sempre o que semeamos. Por isso, nossa boca, essa fonte tão grande de semeadura no reino espiritual, precisa falar como o salmista falou, Senhor, coloca guarda na minha boca. Coloca anjos guardando a minha boca, para que eu não peque. A tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. E às vezes nós pecamos contra Deus, subestimando a palavra de Deus, subestimamos o que Deus ordenou para que nós, como igreja, fôssemos nele. Não significa que as palavras que nós escolhemos e aquelas que nós verbalizamos têm um poder e causa um grande dano e impacto, no mundo espiritual. E às vezes pode trazer a vida, ou às vezes pode trazer a morte, uma autodestruição. O que é importante, então? Mensurar, medir os efeitos de nossas palavras. É tempo de nós olharmos isso, medir o efeito das nossas palavras, porque elas podem produzir morte ou maldição, pode produzir bênção, pode produzir coisas que vai nos edificar, como pode coisas para nos destruir. Então, é um poder da palavra do Senhor, uma palavra que nós semeamos. E aí nós ficamos pensando no apóstolo Paulo, quando chega ali em Filipenses, capítulo de números 3, versículo 13 em diante, ele narra um texto maravilhoso. E a gente sabe disso, que ele passando por toda a adversidade, ele fala assim, meus irmãos, não que eu tenha alcançado os meus objetivos, o meu sucesso, a minha autorrealização, aquilo que eu fui conquistado, nada disso. Mas eu faço uma coisa, irmão, eu determinei uma coisa, como ele diz, eu quero esquecer das coisas que para trás ficam. Eu quero avançar para a que estão diante de mim, porque tem um prêmio, o qual eu fui comprado, um prêmio da nossa soberania, vocação, em Cristo Jesus. E o autor e consumador da nossa fé é Cristo. O olho tem que ser nele. O nosso coração tem que ser totalmente dominado por ele. Então, se aconteceu isso de manhã, à tarde, aliás, comigo, já é passado. Não vou remoer, não, peraí, que eu vou vingar, não. A vingança pertence ao Senhor. Ele cuida de nós. Paulo fala sobre isso com, assim, um temor muito grande. Sabe? E preste atenção, quando ele começa a trabalhar o seu passado, a sua integridade quanto ao passado, que era pesado de Paulo,
mas não se comparava em aquilo que ele estava em Cristo. Então, sobrepõe superabundância, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa superabundância da graça na vida de Paulo o fez entender que ele não era nada, mas Cristo era tudo na vida dele. E que essa transformação, essa mudança, ele não trocava, ele não se dava o direito de perder. Eu quero concluir nessa noite, queridos, essa meditação, concluir o seguinte, em Tiago 3,10 diz assim, de uma mesma boca procede bênção e maldição. E ele aconselha, meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Ele está dizendo, ó, vai sair, mas isso não convém. Tudo me é lícito, mas tudo não me convém. Então convém eu fechar. Eu sempre falo, quando eu engulo o meu próprio veneno, ele não vai me fazer mal. Mas quando eu libero esse veneno, ele vai me matar, e vai matar para aquele que eu liberei o veneno. E o veneno maior que nós temos são palavras que nós não vigiamos quando falamos. E nós, quero refletir aqui sobre isso, estamos colhendo muito mais do que nós mesmos semeamos, do que a própria ação do inimigo, que ele existe, irmão. Eu creio que ele existe e tenho convicção disso. Mas eu não vou dar moral para ele, não. Se eu errar, eu vou confessar, Senhor, eu errei, eu pequei contra ti, Senhor, eu não sou digno, mas tem misericórdia de mim. E aí Deus vai agir de uma maneira sobrenatural. Me lembro de Davi, na confissão que ele faz, né, no Salmo 51, o qual ele diz assim, não retire de mim o teu espírito, crie-me, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença, mas devolva a alegria da salvação. Irmãos, isso é poderoso. Era um rei, um homem poderoso, mas que reconheceu que havia errado, que havia liberado palavras erradas. Ele não só, né? Ele verbalizou, ele escreveu uma carta e deu ordem, né, para que destruísse um homem que era fiel a ele. E depois pagou duras consequências. Que consequências? Eu acredito que se Davi pudesse, se Deus tivesse revelado a trajetória que seria a família dele, os filhos deles, netos, e aí vai, talvez ele fale, não, Betseba não é isso tudo não, deixa eu vigiar aqui, não vou cair não, porque... Mas Deus não nos mostra a trajetória, mas Deus é um Deus que cumpre propósito, independente da trajetória. Se Deus revelasse a trajetória na minha e na sua vida, talvez nós iríamos desviar para não aprender com os próprios erros e, porém, não mais cometê-los. Então, Tiago fala sobre esse poder que temos. Peça ajuda a Deus, como Davi orou, dizendo, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, Salmo 141, versículo 3. Irmãos, que seja a nossa oração. A nossa oração coloca guarda, Senhor, tem misericórdia, que não saia palavras frívolas, que não saia palavras que venham destruir, me autodestruir, destruir a minha própria geração. E novamente o Salmo 19, 14 diz assim, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha, Redentor meu, que seja agradável, que seja algo que possa glorificar. Está doendo? Adore. Está passando por luta? Glorifique a Deus. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Deus não vai permitir nada na minha, na sua vida, sem que a graça dele chegue primeiro. E a graça é aquilo que nós não merecemos, mas ele diz assim, tu vai passar pelas águas, mas eu vou estar contigo. Tu vai passar pelo fogo, mas eu vou estar contigo. Vão te lançar na fornalha, vai aquecer 7 vezes mais, mas você vai saber que eu vou estar contigo na fornalha. E assim Deus faz com que nós sejamos totalmente dependentes dele. Que Deus nos dê sabedoria e destreza no nosso falar, nessa maior fonte de semeadura que nós temos, a nossa boca. Ah, pastor, você pode estar pensando, mas as pessoas que têm problema de surdez, que não verbaliza através do som, mas eles se comunicam e verbalizam através de gesto. E nós sabemos o quanto que o gesto mexe conosco, sim ou não?
Nós sabemos. Quando passamos no trânsito, alguém faz alguma coisa, alguém faz alguma acenação com o dedo, com a mão, não mexe? Da mesma forma, aquilo no reino espiritual move também. Então devemos vigiar, né? Vigiar e ter sabedoria. Senhor, coloca anjos na minha boca, coloca guardas, não permita que os meus lábios, aquele que só para te adorar, para glorificar o teu nome e abençoar a geração que o Senhor colocou ao meu alcance. Deus te abençoe. Obrigado pelo privilégio. Muito obrigado por estar aqui com vocês e por poder compartilhar esta palavra do Senhor. Vigia, vigia com o que você fala. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado.